Isaías capítulo 40. Nós vamos ler apenas alguns versículos da palavra do Senhor, que está bem no finalzinho. Você já conhece, você já deve ter lido, você já deve ter visto isso aí várias vezes, mas nós vamos aprender algo muito importante da palavra de Deus com relação a esse livro de Isaías capítulo 40. Se você puder ler o livro de Isaías, leia o livro de Isaías, porque ele é fantástico. Você vai ver que Isaías, ele fala, a fala de Isaías parece que é para o nosso dia de hoje, parece que é agora, nós estamos falando agora. Mas eu queria ler do versículo 29 até o versículo 31. Vamos ler juntos? Você que está em casa, acompanhe também a leitura. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só que coisa maravilhosa da palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. O que está dizendo aqui? Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Talvez, não sei você, talvez você que está aqui ou você que está em casa assistindo agora, qual é a sua situação hoje? Como está a sua vida hoje? Como está a sua situação hoje? Em primeiro lugar, diante de Deus, diante das pessoas, em segundo lugar, perante aquilo que está, as pessoas que estão ao nosso redor. Como que está isso hoje? Como que está isso na sua vida? Isaías, ele começa a introduzir palavras imortais de Deus que nos ajudam muito nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque ele começa a falar palavras para o povo que eram palavras que estava dizendo que eles iam retornar da Babilônia. Ou seja, ele estava falando para um povo que estava cativo. Eu quero que você volte um pouquinho a folha, e uma folha da Bíblia, acho que já é suficiente. Vamos lá no versículo 12. Versículo 12. Diz assim: quem na concha da sua mão não mediu as águas, e tomou a medida dos céus e os apalmos, quem recolheu a terça parte de um éfa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. O fato de nós entender, de Isaías escrever isso, simplesmente ele estava dizendo o seguinte: a majestade de Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Preste atenção, eu vou falar de novo, versículo 12, quando você lê o versículo 12, Isaías estava querendo dizer para o povo o seguinte: vocês estão exilados, mas a majestade de Deus, as dificuldades que vocês estão passando, os problemas que vocês estão passando, eles não são maiores do que a majestade do nosso Deus. Olha só que coisa interessante. Com isso, Isaías fala sobre a onipotência de Deus, fala sobre o poder de Deus sobre todas as coisas, e nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E quando Isaías começa a descrever do versículo 12 em diante, ele fala três coisas sobre Deus. Ele fala sobre a onipotência de Deus, ele fala sobre a onipresença de Deus e fala sobre a onisciência de Deus. Ou seja, Isaías, ele fala de um Deus que pode tudo, sabe tudo e está presente em todas as circunstâncias e situações. Vamos então no versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento.
Olha só, quando nós lemos esses 2 versículos, está dizendo sim sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Ou seja, quando nós começamos a analisar dentro da crise que esse país estava passando, o cativeiro que eles estavam vivendo, essa crise monstruosa, Deus começa a se manifestar para o povo, através de Isaías, com a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. E eu quero você que está aqui, você que está em casa, eu quero que você faça um apanhado de tudo isso que nós estamos passando nesses 100 e poucos dias, é isso mais ou menos, de quarentena, com tudo meio que fechado, abre, não abre, quando abre fecha, quando fecha abre, a gente não entende mais nada, né? E aí o que acontece? Eu quero que você veja a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus na sua vida durante esse tempo que nós estamos passando. Deus mostrou o seu poder, Deus foi presente na sua vida e Deus sabia exatamente o que você necessitava dia após dia. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel quando estava sendo levado cativo. Qual foi o erro do povo aqui? E também nós cometemos esse erro durante o tempo de pandemia. Eles começaram a comparar Deus com outras coisas, ou seja, eles começaram a criar elementos ou imagens ou rituais para satisfazer a vontade deles, porque eles estavam ausentes de Deus. Esse é um erro que nós cometemos dentro da quarentena. Dentro da quarentena nós ficamos muito olhando para o que está acontecendo e esquecemos de olhar para o que Deus quer fazer conosco. E no verso 15 até o versículo 17, olha só, eu quero que você acompanhe. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Olha só o que acontece. Deus se levanta dizendo assim: olha, tudo que está acontecendo perto do meu poder, perto da minha onisciência, da minha onipresença, é isso aqui, ó. A quarentena perto do que Deus é um pingo num balde com água. Não é nada. Deus pode mudar a história, Deus pode mudar a história, Deus pode mudar a situação, Deus pode mudar a situação, mas nós muitas vezes cometemos o mesmo erro que o povo comete. Nós começamos a dispersar, vamos dizer assim, nós começamos a ficar distantes de Deus, e isso é uma verdade. Avalie a sua vida sinceramente, seja fiel a você mesmo, e Deus te conhece. Como é que está a sua vida espiritual no tempo da pandemia? Eu sempre venho falando isso, porque Deus, e você vai entender tudo isso, Deus, Ele sempre estava preparando o povo para uma promessa. A pandemia que nós estamos passando é porque Deus tem algo de promessa para a minha vida e para a sua vida. Eu creio nisso. E nós precisamos olhar e ver como Deus vê as coisas que estão passando. Olha só o versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Lembra que eu falei que o erro do povo era o quê? Buscar meios para satisfazer a sua vontade. Isso não mudou. O mesmo povo que tinha esse anseio por um Deus, é o mesmo povo hoje que está aqui, reunido aqui, que está em casa, que está assistindo, que tem um anseio, e o anseio é divino. Nós precisamos de um Deus,
E no meio dessa situação é que várias vezes, se você entrar no canal da igreja no YouTube, você vai ver que tem vários vídeos que eu tenho feito e tenho postado ou quarta ou quinta, com temas que falam mais ou menos sobre isso. Como que está a sua vida? Como que você está vendo o Deus da esperança? Como que você está vivendo com o Covid-19? Como que você está vivendo com a preocupação? Como que você está enfrentando o abatimento? Depois você entra lá e você vai ver todos esses vídeos lá. Por que eu tenho falado isso? Porque o homem é um ser espiritual e necessita de um Deus. E na pandemia é a melhor oportunidade que eu e você nós temos para buscar Deus. Por que eu falo isso? Eu talvez até tenha marcado aqui. Nunca se buscou tanto a Deus nesse tempo. O mundo não buscava Deus como está buscando agora. E Deus tem algo muito especial para nós. Agora, o que acontece na nossa vida é o que acontece aqui com o povo. Eu vou adiantar só um pouquinho, nós vamos para o versículo 25. Porque o que nos interessa é mais para o final, mas eu quero passar um contexto aqui para você. Versículo 25: a quem me comparareis? Pois me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Qual é o erro que nós cometemos? Talvez já tenha saído até isso da sua boca. Mas Deus não tem o poder para acabar com tudo isso agora? Mas por que Deus está deixando que tudo isso aconteça? Mas por que Deus... Deus... E muitas vezes nós queremos e nós temos uma falsa impressão de um Deus que pode muito por seus efeitos, muito por sua causa. Deus faz maravilhas. O que eu faço eu comparo Deus com as minhas dificuldades. Ou seja, hoje nós comparamos Deus com um Papai Noel celestial, com um saquinho de promessa nas costas, que vem bonitinho e fala assim: o que você quer hoje? A sua promessa? Opa, vamos aqui, está aqui a sua promessa. Algumas pessoas fazem isso. Outros veem Deus como um homem que é um chicote, que bate em todo mundo, que se você fizer alguma coisa errada, ele vai te mandar o chicote no lombo. Ou muitas vezes a gente vê Deus com uma vara comprida que vem e bate nas nossas costas dizendo: você está errado. Essas falsas impressões este povo tiveram de Deus quando estiveram na Babilônia, quando estiveram cativos. E olha só, é que não dá tempo de estudar sobre isso. Isso aqui é uma lição para a escola dominical fantástica. A saída do Egito e até o cativeiro. Isso aqui tem ensinamento profundo na palavra de Deus que nos ajuda muito no tempo de pandemia. O que o povo fazia, eles comparavam Deus, eles sempre estavam buscando Deus, mas para o seu próprio benefício. E Deus não é assim. Deus ele não procura a gente para benefício, ele procura a gente para relacionamento. E nós precisamos entender isso. Aí o que acontecia? Aquelas pessoas começaram o quê? A ficar comparando Deus. Puxa, nós estamos aqui, mas Deus poderia ter feito aquilo. Nós estamos na pandemia, mas Deus poderia estar mudando essa situação. Deus poderia estar mudando o nosso país. Deus poderia estar mudando a minha família. Deus poderia fazer isso ou aquilo. Mas será que Deus não está vendo tudo isso? Qual é a sua percepção no meio dessa pandemia, no meio da quarentena? Qual é a sua percepção de Deus? Ou, eu quero aqui trazer para você que está aqui e para quem está assistindo, como está a sua saúde mental na pandemia, ou nesse tempo de quarentena? E será que nós não estamos fazendo a mesma coisa do que esse povo estava fazendo aqui? Eles estavam comparando Deus, estavam procurando sacerdotes para fazer imagens, para fazer esculturas, para que eles pudessem adorar, porque onde eles estavam não tinha isso daí. Eram vários deuses e várias adorações. E uma coisa que a gente esquece de tudo isso que está passando, que nós passamos aqui no Brasil e no mundo, e o que o povo estava passando, é o que está no versículo 26, que nós esquecemos de fazer. Eu não sei na sua versão, mas diz aqui o versículo 26: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas.
aquele que faz sair os seus exércitos de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Pode ser ele grande em força e forte em poder, nem um só vem a faltar. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo, o que Deus está dizendo aqui para você? Ele vai falar assim para mim e para você nessa noite: eu te conheço, eu sei quem vocês são. Era o que ele estava dizendo para o povo aqui. Ele estava dizendo para o povo de Israel o seguinte: eu sei quem vocês são, eu sei da onde eu tirei vocês, eu sei por onde eu conduzi vocês, e eu conheço vocês até onde vocês iam chegar. Eles chegaram até a Babilônia cativos. Deus sabia. O texto está dizendo aqui: levantai os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Será que eu conheço Deus da mesma forma que Deus me conhece? Deus te conhece, Deus conhece, Deus conhece, Deus conhece, Deus conhece você de todas as formas. A Bíblia diz que a palavra, antes de chegar na minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Ele nos conhece. E aqui o povo, ele estava começando a mudar a situação, porque Deus, a partir do versículo 26, Deus começa a dizer para o povo o seguinte: levantai os olhos, levante os olhos, veja o que eu fiz, veja o que eu criei e o que eu posso fazer. E aqui, quando ele faz essa referência, aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, lembram lá, quando ele, aqui está dizendo todas bem contadas, lembram lá quando ele chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tenda um pouquinho, sai da tenda aí, vem aqui, olha para as estrelas dos céus, conta todas elas, se é que tu podes. Então assim será a sua descendência. Deus estava lembrando exatamente isso, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. E isso é algo interessante para que nós possamos entender dentro de Isaías 40, do versículo 29 a 31, que é o que nós estamos hoje focando, e eu quero focar nisso. É exatamente isso. O que eu preciso fazer nessa noite é tomar um posicionamento diante de toda essa quarentena e começar a levantar os meus olhos, olhar por aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus já fez e por aquilo que Ele ainda há de fazer, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. O fato é, eu quero abrir aqui um parênteses que me chamou a atenção exatamente quando eu estava estudando essa mensagem. Eu recebi um zap, uma pessoa, como é que fala? Uma publicação pelo Facebook de uma pessoa que de 4 pessoas da família, 3 pegaram Covid. 3. Só uma menina jovenzinha, acho que de 3 anos ou 4 anos, que ela foi considerada assintomática, mas os outros 3 pegaram. Os outros 3 pegaram. E ele falou, e essa pessoa é evangélica, passou toda a confiança em Deus, falando que tudo estava no controle de Deus. Ok, mas uma frase me chamou a atenção. Uma frase me chamou a atenção. Ele disse assim na sua publicação: mas fiquem tranquilos, todos vão pegar essa doença. Essa doença vai bater a porta de todos. Eu falei: opa, peraí, não estou tirando aqui, não estou dizendo que não possa chegar, pode chegar. Nós temos aqui pessoas que trabalham na área de saúde e pode chegar, de uma hora para outra pode bater na nossa porta lá e oi, me apresentei, Covid-19, cheguei de mala e cuia, agora eu vou ficar 15 dias, 40 dias com você, depois vou embora. É mais ou menos isso, vamos dizer assim, né? Mas essa frase me chamou a atenção, dizendo assim: mas espera aí, não estou tirando o que pode acontecer, mas existe um Deus que pode permitir que isso demore para acontecer, para que possa chegar isso lá na frente. Eu não vou dizer para você que nós não vamos pegar, nós vamos. Isso vai chegar em todo mundo, isso vai chegar em todo mundo. Não tem como você falar que não vai, mas vai. A diferença é, quanto mais para frente chegar, melhor, porque a gente já vai ter mais coisas para que nós possamos ser instruídos e medicados, vamos dizer assim. Hoje não se sabe o que pode fazer,
Mas olha só, essa frase me chamou a atenção porque falou, me traz a lembrança de um poder, de um Deus que pode mudar isso num piscar de olhos, no estralar de dedo. Deus pode mudar a história do planeta. Deus pode mudar a história. E o que nós precisamos fazer, exatamente quando eu li essa frase, eu li este versículo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou todas essas coisas. O poder está em Deus. Não estou dizendo que você não vai pegar, ou que você não vai ter uma gripe, ou qualquer outro tipo de coisa, mas você precisa confiar em Deus em todo o tempo. Agora, o capítulo 40 de Isaías é um capítulo lindo que fala da libertação do povo. Deus fala: eu vou libertar vocês, eu vou trazer vocês de volta, e eu vou trazer vocês porque eu tenho misericórdia de vocês, e eu vou resgatar vocês. Versículo 27, olha só o que diz aqui: porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Qual é a sensação que você tem hoje? Seja sincero com você. A sensação do seu caminho qual é? É um caminho bem tranquilo? É um caminho que está bem nítido do que vai acontecer amanhã? Amanhã eu já sei o que vai acontecer. É isso que você tem sentido? É isso que você tem percebido ou não? Ou o seu caminho está igualzinho do povo de Israel aqui? Olha, o caminho do retorno está feio, está difícil, Senhor, porque o caminho está encoberto. E é um detalhe muito importante aqui que você precisa saber: o caminho pode estar encoberto, mas Deus pode descortinar este caminho para que nós possamos receber a nossa vitória. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. E é isso que nós precisamos entender. Porque o caminho que nós estamos é um caminho duro. O caminho que nós estamos traçando é um caminho duro. E com isso faz com que o povo daquela época esquecesse das promessas de Deus. Deixa eu perguntar: durante esses 100 e poucos dias que nós estamos passando de quarentena, qual foi a promessa que Deus trouxe para a sua memória, que te alimentou durante a semana, durante o dia, ou até mesmo tem te alimentado? Qual foi a promessa? Qual foi a palavra de vitória que Deus te deu para que o caminho que você estava passando, ou o caminho que estava duro e difícil, pudesse ser um pouquinho mais amenizado? É exatamente isso que estava acontecendo. O povo estava exilado, eles não tinham esse caminho de retorno, eles sabiam o que ia acontecer, mas eles não sabiam o caminho. Eles não sabiam como esse caminho ia acontecer. Porque o que aconteceu? Deus não esqueceu deles. Quem esqueceu de Deus foi o povo. E muitas vezes nós esquecemos das promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora, do versículo 28 até o versículo 31, fala de promessas para a minha vida e para a sua vida. 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Não tem como nós queremos tentar entender por que Deus permitiu que aconteceu isso no mundo inteiro, ou por que isso está acontecendo no mundo inteiro, ou por que pessoas queridas nossas estão morrendo por causa desse vírus. Não tem como entender, não tem como entender. E o profeta, ele traz uma resposta inequívoca, que diante das palavras de derrota e do povo, é um alento para todos aqueles que creem nas promessas de Deus. Eu vou dizer para você, talvez nesse tempo você esteja desanimado, você tenha vivido com derrota, você tenha passado por fracasso, você tenha passado por abatimento, você tenha passado pelo insucesso, você pode ter perdido coisas boas, você pode ter perdido várias coisas, mas Deus não esqueceu de você. Porque você tem uma promessa, e o Deus de promessa vai cumprir isso na minha vida e na sua vida. As promessas dele serão cumpridas, porque ele não esqueceu das suas promessas.
Agora, irmãos, do versículo 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Dentro dessa pandemia, você que está em casa nos assistindo, você deve ter passado por muito cansaço, por muitos desafios, por enfado, por falta de perspectiva. Mas você não pode esquecer que o Deus que prometeu que iria tirar o povo da Babilônia é o mesmo Deus a qual nós servimos hoje à noite, que pode tirar você do calabouço da alma, onde ela possa estar nessa noite, lá no fundo, lá no poço. Deus pode tirar você deste lugar, Deus pode te levantar. Se você está cansado, Deus pode te renovar. Se você está triste, Deus pode trazer alegria. Se você não tem perspectiva, olhe o versículo 26 que diz: levantai ao alto os olhos e vede. Deus é a sua perspectiva, Deus é a minha perspectiva, Deus é a minha perspectiva. Por que eu falo isso? Porque sem força e sem vigor nós seremos consumidos e abatidos muito fáceis, muito fácil. Muito fácil, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente fique firme, que a gente fique em pé, que a gente perceba que as promessas de Deus é para hoje, é para agora, não é para amanhã, é para agora. Nisso, estudando um pouquinho, Deus me fez lembrar das promessas sobre o maná. O que o povo pediu? Senhor, nós queremos pão. Deus mandou o maná. Deixa eu falar para você e perguntar: Deus mandou em grande quantidade? Não, apenas a quantidade certa para aquele dia. É assim que funciona com Deus nesse tempo. Deus manda a quantidade certa, Deus manda a promessa certa no momento certo, para que a gente possa ser abençoado. Queridos, vamos então, versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Deus faz aqui uma comparação, porque naquela época havia pessoas novas e pessoas idosas, cativas também lá na Babilônia. Mas ele diz que eles alcançariam, Deus alcançaria tanto os jovens como os velhos, ou qualquer outro tipo de pessoas. Lembrando que eles iriam se cansar fisicamente, sendo novo ou de idade avançada, mas que Deus cuidaria de cada detalhe da vida deles. Olha só o versículo 31, e eu vou caminhar para o encerramento aqui neste momento. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui existe um segredo para a gente avançar e não recuar, para a gente crescer e não diminuir, para a gente renovar e não morrer. Não estou dizendo morte física, morrer psicologicamente, quando você começa a ver, olha, já está tudo ruim mesmo, vai ficar ruim, para que eu vou querer melhorar? Já fica ruim de uma vez. E normalmente é assim que a gente está querendo que as coisas façam. Aqui existe uma palavra chamada esperar. Essa palavra, quando nós pegamos ela no hebraico, na tradução hebraica, ela tem um sentido figurado que significa enrolar cordas até formar um cordão forte. Não é corda para atar feixes, quando você ata feixes, não. São várias cordas que se enrolam, se entrelaçam para se tornar uma corda bem forte. Isso significa a esperança no Antigo Testamento. Ou seja, uma corda que não se rompe, uma esperança que não se rompe, uma esperança que não se acaba. Agora, no versículo 31 surge a palavra esperança, mas também surge uma outra figura. A figura que surge chama águia. E eu quero aqui passar uma coisa muito interessante que acontece com a águia. Diz a lenda que a águia vive por volta de 30 a 50 anos, ou até mais que isso, mas em um determinado tempo da sua vida, ela se retira
e sobe para um lugar mais alto, e lá ela começa um tempo de renovação. Então o que acontece? Ela começa a tirar as suas penas que atrapalham ela de voar, ela começa a cortar todas as suas unhas, as garras, para que as garras se renovem, porque as garras começam a se curvar e ela não consegue pegar a presa. E o bico, que ele começa a crescer muito, ele enverga e ela não consegue bicar, e ela não consegue mais matar a sua presa. E ela começa, então vamos lá, as penas ela arranca, as garras ela bate na rocha até arrancar, e o bico ela bate até quebrar. Isso faz parte do processo de renovação. Isso é uma prova de resistência e de mudança. Agora, ela nunca está sozinha, porque quando ela sobe, vai um grupo com ela para proteger ela de outros predadores. Olha só que coisa interessante, como que funciona a águia. Se ela não se renova, ela não voa. Se ela não tem como aparar as unhas, ela não caça. E se ela não ajustar o bico, ela não mata e não come. O que isso tem a ver com a gente? Conosco é a mesma coisa. Deus nos lança muitas vezes em provas que faz a gente sair um pouco do foco, para que Deus nos trate, para que Ele tira aquilo que está atrapalhando de nós crescermos e avançar. Tirar da nossa mente coisas que possam estar pesando e tirando toda a nossa perspectiva de um novo de Deus. E muitas vezes Deus nos faz e nos retira para que nós possamos criar resistência a todas as coisas que irão acontecer ao nosso redor. Mas isso nunca você pode estar sozinho. Por quê? Porque é nessa hora que nós ficamos debilitados. Porque toda mudança requer esforço, toda mudança gera dor, todo confronto gera dor. Mas Deus, quando toma a minha vida em uma prova de resistência para uma mudança, Ele aperfeiçoa a minha personalidade e o meu caráter por meio da fé, para que eu possa alcançar todas as promessas que, se eu não me retirasse e se eu não fosse renovado, eu não alcançaria. Preste atenção. Esse tempo de pandemia, nós não podemos olhar como se fosse algo muito ruim. É ruim, concordo, mas não muito ruim, porque Deus está fazendo algo na nossa personalidade, Deus está fazendo algo no nosso caráter, e Deus está tratando a minha vida com fé, para que eu possa alcançar promessas que eu ainda não alcancei. E é nesse momento que diz aqui: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por quê? Porque o caminho é longo. Assim como Elias, quando ele entrou na caverna e ficou um tempo lá, depois Deus foi lá e falou com ele, o anjo foi falar com ele e falou assim: come, bebe, porque o teu caminho vai ser sobremodo longo. Eu vou dizer para você, e eu quero dizer aqui algo muito especial para a sua vida, e eu tenho certeza disso. Você tem promessas sobre a sua vida. Existe promessa sobre a sua família, existe promessa sobre os seus filhos, mas muitas vezes nós não alcançamos as promessas e começamos a desistir das promessas de Deus, porque nós esquecemos que Deus muitas vezes nos quer tirar do nosso ambiente, quer fazer com que a gente se recolha para uma renovação e uma mudança. E quando isso acontece, aí sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem espera no Senhor renova as suas forças. Quem espera no Senhor renovam as suas forças.
A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, que está aqui, e também os que estão em casa: como está a sua vida diante de Deus? Como que está a sua força diante de Deus? Talvez hoje você esteja dizendo para mim: a minha força está boa. Então é nessa hora que você precisa se renovar em todo o tempo, para que você possa crescer ainda mais, avançar ainda mais, e que você possa buscar no Senhor a força necessária para alcançar todas as suas promessas. Mas no tempo de pandemia a gente só vê desgraça. Desliga a televisão que você para de ver desgraça. Desliga a televisão, desliga, e começa a ver a graça de Deus que está contida nesse livro aqui, que diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, com asas, caminham e não se cansam. É assim que nós temos que fazer, irmãos. O caminho é grande? É grande, mas Deus quer renovar a minha vida e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?